E aí, tudo bom com você? Bom, a aula de hoje é uma aula sobre PowerPoint, que é a mesma, os princípios são os mesmos quando a gente falar do Google Apresentação. Então, só lembrando a você que existem dois pacotes que você pode usar. O primeiro pacote é o Microsoft Office, que é constituído de quê? Constituído do Word, que é para digitar texto, do Excel, para você fazer planilha, do apresentação, ou seja, o PowerPoint para você fazer a apresentação, e o Access, que é o banco de dados. No pacote Google, o que você tem? Lembrando que no Google você tem que ter o quê? Uma conta Gmail. Você pode ter o Google Docs, você pode digitar texto, você tem o Google Planilha, esse Google Planilha ou o Google Sheet, o pessoal vai falar do Google Sheet, você pode usar também para banco de dados, e o Google Apresentação. Então, nesses dois grupos de pacotes, hoje a gente vai ver um pacote extremamente importante, que talvez seja um dos mais usados no mundo, que é o pacote do Microsoft Office, apresentação. O que é o PowerPoint, né? No caso aqui, para fazer a apresentação. O PowerPoint é um eu chamava de, começou como programa, hoje você pode chamar de aplicativo. É um aplicativo que te possibilita fazer apresentações como aquela que eu apresentei na aula anterior. Nesta aula, o que você vai ver? Os elementos básicos para fazer uma boa apresentação. Quero lembrar que, diferente do Google, o Google, quando você tem a conta Gmail, você tem um pacote mínimo, embora a Microsoft também já, com o ONS, já te possibilita isso. Mas o interessante é que você tem uma assinatura da Microsoft, principalmente para pacote Office. Eu quero lembrar, sempre lembrar que ela não é tão cara, passou a ser muito mais barato nos últimos anos. Mais ou menos R$ 100 você consegue uma assinatura, R$ 100 anuais, você tem um, uma suíte extremamente interessante para você trabalhar, e durante o curso a gente recomenda para que você tenha uma boa apresentação, não só na questão da digitação, mas na apresentação. A apresentação você vai usar muito em seminários, que você vai ter que apresentar, e isso vai te acompanhar o resto da vida. Por quê? Porque você sempre estará no meio profissional apresentando seminário, não sei se é o seu caso, seminário, você sempre estará fazendo apresentação de palestras, entre outras coisas, que é inerente ao curso superior. Além disso, você pode fazer foro, essas coisas todas. Mas o elemento básico de um programa de apresentação, ele constitui arquivo, que você pode abrir, criar um arquivo ou salvar um arquivo. Também, o segundo elemento aqui é chamado página inicial, vamos colocar aqui, ó, um arquivo. Você pode criar um novo, nesse caso, você tem modelos, templates aqui que você pode usar como fundo, mas a gente vai usar eu coloquei um em branco de propósito. Nesse caso, você é um novo, você pode abrir um arquivo aqui embaixo, a lista de arquivos, você pode compartilhar esse arquivo. O compartilhamento de arquivo nos últimos anos, ele vem ajudando para você trabalhar em equipe, né? Então, quanto mais, ainda mais com a questão do home office, então você está aqui, aliás, eu estou aqui, você está aí na sua cidade, a gente pode, por exemplo, dividir, compartilhar a mesma apresentação ou mesmo texto, e a partir daí a gente criar em conjunto em equipe. Ou seja, atualmente não precisa estar junto para fazer um trabalho em equipe, tá? Bom, vamos voltar aqui na página inicial. Na aba da página inicial você tem colar todo, o Ctrl+C, o Ctrl+V que a gente diz, né? Então você pode colar, tá? Então aqui você pode pegar, copiar de um local e trazer para cá e colar. Isso é uma função que existe há muito tempo. Você tem aqui a questão do layout, né? No layout aqui é o layout do slide. Então, o layout que está aqui é um layout que você põe o título e põe o subtítulo. Mas você poderia ter um layout em todo em branco, ou um layout, vamos colocar aqui, que você é, coloca o título e duas figuras. Aqui, se você observar, apareceu o designer. Se você assina, nos últimos tempos, a Microsoft colocou uma inteligência que te possibilita a ter texto, apresentações mais profissionais. Vou deixar assim para você ver o efeito. Então vamos colocar aqui no design, vou voltar para o design, esse design aqui, tá? Vou deixar aqui por enquanto. Bom, você tem o inserir, no caso aqui uma função que você vai usar muito é inserir imagens, né? Da mesma forma que o Word lá, você pode do dispositivo ter imagem estoque em algum lugar
e as imagens online. A gente vai fazer alguma coisa aqui hoje. Você pode tirar foto da sua webcam, né? Você pode ter uma álbum fotografia que você pode usar. Aqui, você, por exemplo, você tem uma caixa de texto, você quer colocar aqui, por exemplo, vamos colocar aqui embaixo, você quer colocar algo aqui, você pode criar a sua caixa de texto. Bom, mas nesse caso, vem de novo. Antes de você começar a utilizar um programa de apresentação, é interessante que você faça um planejamento. Professor, eu não sei. Planejamento. O professor pediu para fazer uma apresentação. Então, o que você pode fazer? Você coloca todas as suas ideias soltas, né, nos diversos slides, tá? Nos diversos slides. Tenta fazer uma apresentação. Se ela não está legal, você vai aperfeiçoando. Aperfeiçoando em que sentido? Não é recomendado, por exemplo, você ter uma apresentação cheia de título, cheia de texto, né? Lembrando que a apresentação ela é uma ferramenta que te acompanha para você mostrar uma determinada mensagem. Então, use e abuse, mas no sentido de que não pode ser digamos assim, um meio, né? Porque tem gente que chega e coloca assim: clique para adicionar um título, clique para adicionar um subtítulo. Hoje nem robô é assim, tá? Bom, aí o que mais que você tem aqui? Você pode desenhar, se você tiver aquela tábua digital, né? Você pode, mesa digital, você pode fazer isso. Você tem os designs aqui, que são designs propostos para os slides, tá? Se você não tem ideia, usa esse template, que você pode usar como fundo. Por exemplo, esse aqui, ó, mudou completamente, você já tem um design, tá? Você pode fazer as transições dos slides, tá? Os slides podem fazer transição e dar uma certa animação. Você tem animação do próprio da própria parte interna do slide, você tem as apresentações dos slides e assim por diante. Você pode até gravar também, tá? Você pode até gravar a voz e colocar. Aí, de novo, vamos voltar à página inicial aqui de novo. Você tem que ter uma ideia do que você vai apresentar. Por exemplo, estou apresentando aqui, ó, aula de Power. Opa, eu vou colocar de propósito assim. PowerPoint. Tá? Vou clicar embaixo. Cliquei embaixo, vou colocar aqui quem está apresentando, o professor Genilson. Tá? Vou botar aqui meu nome, tem que botar meu nome em maiúsculo, né? Então, aula de PowerPoint. Bom, aqui não apareceu nada de sugestão, né? No design. Opa, mentira, não. Apareceu sugestões de design que você pode usar, né? Por exemplo, você poderia usar esse design, mas não vai fazer um festival com esse design, porque você tem que ter uma lógica. Vamos supor aqui, olha, que eu queira no meu design colocar a minha foto aqui, que eu achei assim, sem graça. Eu sempre acho interessante colocar a foto aqui repetindo para não ser rápido. Então vem a imagem aqui, eu vou pegar no meu dispositivo porque tem o que? A minha imagem aqui. Então deixa eu fazer a pesquisa. Você pode fazer a pesquisa aqui, você faço a pesquisa, está aqui o Genilson e vou colocar a imagem do Genilson, inserir lá. Aí o design está trabalhando, tá vendo? Ele está mudando a imagem. Não gostei nenhum desses. Aí eu vou pegar aqui, olha, vou usar só para você ver. Eu vou cortar a figura, tá? Aí vou voltar nessa situação. A figura ficou na memória. Vou vir aqui, vou colar a figura e vou esperar um design melhor. Por exemplo, esse design aqui, ó. Então eu botei esse design. O que aconteceu? Opa, já apareceu a aula de PowerPoint do Genilson, né? Homem de óculos sorrindo. Até me deu a sugestão, ó. Aprovado. Ok? Então, olha bem como é que mudou o design. Né? Aí eu vou querer colocar um segundo slide. Olha aqui, ó. Vem aqui, ó, novo slide. Tá? Vou criar um slide em branco. Nesse slide em branco, eu vou usar, no meu planejamento, vou colocar aqui, ó, elementos básicos do PowerPoint. Bom, eu não tenho nenhuma figura do PowerPoint. Eu queria botar uma figura. Aí, olha bem, eu venho aqui, ó, inserir imagem online, tá? No caso aqui eu estou fazendo quase que de improviso, só de propósito, para mostrar para vocês alguns elementos. Epa,
Não estou fazendo improviso. Eu estou colocando os elementos. Eu preciso de alguma coisa de PowerPoint, por exemplo. PowerPoint. Aí peço para fazer a pesquisa na internet. Tá? E aqui tem uma série de figuras, tá? Sobre o PowerPoint que ele apresentou. Mas eu não quero nenhuma dessas. Eu acho que assim, o interessante do PowerPoint não é um programa de apresentação, então eu vou colocar assim, pessoas apresentando seminário. Opa, apresentando. Vamos ver. Oh, aí já melhorou, tá vendo? Já apareceu figuras, né, de pessoas apresentando, né? E aqui a gente pode, por exemplo, escolher uma delas. Ah, eu quero essa aqui. Então eu escolhi essa figura e inseri a figura. Ao inserir a figura, a inteligência ela já trabalha. Então eu vou escolher essa aqui. Eu vou escolher essa aqui e vou explicar por quê. Não, essa não está legal. Vou escolher essa aqui. Por que eu escolhi essa? Porque eu já venho com uma lógica, tá vendo? De figura que ele sugeriu e manter a mesma lógica. Só que aqui, olha, se você notar, em termos de apresentação, essa aqui tem um tamanho, que é um tamanho 52 e a fonte Atos, tá? Então aqui, ó, tamanho 52. Aqui não tem tamanho 52, ainda está assim. Eu quero isso como título. Ó. Eu tiro na forma de lista e venho aqui e coloco o meu 50, vou colocar 54, tá? Mas na realidade é 52. Ok? Olha para você ver, olha. Então aqui, ó, ele guarda uma certa lógica, se você olhar do lado aqui e aqui, ó. Vamos colocar mais um slide para você pegar. Então eu coloquei um slide em branco. Aí o que eu quero aqui? O que eu quero? Ah, eu quero um outro layout. Vamos colocar esse layout aqui. Então nesse layout, PowerPoint Trabalhos de Química, por exemplo. Então eu quero mostrar o potencial do trabalho do PowerPoint Trabalho de Química. E aqui eu vou colocar, eu posso colocar uma figura. Onde é que eu vou buscar as figuras? Se você notar, ele já até me deu uma sugestão aqui. Ó. Então eu vou pegar esse aqui. Ó. Vou pegar esse aqui. Por que eu vou pegar isso? Porque minha apresentação vai colocar determinada lógica. Então, eu posso colocar todos os elementos, se você perceber, o PowerPoint ele é muito flexível, dá para você colocar texto e figura ali ao mesmo tempo, mas utilize a tua criatividade. De novo, professor, eu não consigo ter essa desenvoltura, mas primeiro você pega um texto, tá? Um texto que você vai apresentar, monta o texto, e a partir desse texto, o que você vai fazer? Você pode colocar o texto, vai colocando parte por parte do texto, slide por slide, e a partir daí você fala o seguinte: como é que eu posso reduzir o tamanho do texto para colocar frases como essa? A partir daí, você cria, por exemplo, olha bem, se eu chegar aqui e fazer o modo apresentação, essa aula de hoje é uma aula de PowerPoint apresentada por mim, professor Genilson Pereira Santana. Inicialmente vou apresentar os elementos básicos do PowerPoint e depois vou apresentar o PowerPoint para trabalho de química. Se você observar, o modo que eu falei teve uma sequência. Ah, mas está muito estático essa apresentação. Eu posso chegar aqui na apresentação dos slides. Cadê? Não. Nas transições, desculpe, vamos colocar aqui, vamos botar uma certa animação. Vou colocar dessa forma, vou colocar esse segundo dessa forma e vou colocar o terceiro dessa forma. Olha bem, eu quero que tenha uma certa dinâmica. O que acontece? Ó, quando eu coloco, como é que aparece? Ó. Então, hoje nós vamos ter uma aula de PowerPoint, ok? Inicialmente, nós vamos apresentar os elementos básicos do PowerPoint e depois nós vamos adentrar no PowerPoint nos trabalhos de química. Se você perceber, um pouco que eu fiz a animação em 3 slides, o que aconteceu? Já mudou muito, mas por quê? Eu tinha um planejamento do que eu quero apresentar. Portanto, use e abuse, mas antes faça um planejamento.
qualquer coisa, a internet também é cheia de é, gravações de YouTube e é só procurar e colocar. Forte abraço para você e vamos para a próxima aula.